são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Seja bem-vindo aos 10 dias de oração. Nós teremos momentos aqui no estúdio, como também teremos momentos na nave da igreja. Nave da igreja, então, só para que a gente possa combinar aqui, domingo, quarta e sábado. Ah, mais uma coisa. As revistas em PDF, como essa daqui, já estão disponíveis na descrição. Se você não tem ainda, por favor, clique, porque você precisa acompanhar. Nós estaremos aqui falando e também estaremos esperando que você coloque a sua pergunta, porque afinal de contas, aqui é uma conversa e nós queremos que você participe, você é essencial. Então, vamos lá? Boa noite, nós temos aqui nossos convidados, Betina Pinto, Pastor José Santos, Marcelo Flores. Boa noite. Hoje é dia 22 de fevereiro, significa que é o nosso primeiro dia aqui dos 10 dias de oração. E o nosso tema é Vencendo o Engano.
Você pode acompanhar aí, que está em Apocalipse 22:14, o nosso verso, ele diz assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Pastor José Santos, conta para nós. Eu quero ler um texto aqui que eu tirei da lição, que fala muito do tema de hoje. Olha só. Assim como o Senhor se lembra de suas promessas, o povo tem a obrigação de se lembrar da fidelidade de Deus e responder-lhe com amor e obediência. Se eu pudesse resumir agora o primeiro tema dos 10 dias, eu falaria obediência. Porque não é simplesmente obedecer, não é simplesmente fazer, mas qual é a motivação a obedecer? O centro está em quem? Está em mim ou está naquele que me deu qualidade de vida, que me criou e me mantém? É isso que precisa ficar na mente de cada um ao ler essa apostila ou estudá-la. Não pode passar rapidamente, você tem que pensar e ao mesmo tempo colocar em prática em sua vida no futuro ou no momento a partir de então. Ou seja, Senhor, já entendi, a partir de agora eu já tenho que mudar. Eu já tenho que colocar em prática em minha vida. Porque se a obediência é fundamental para aquilo que Deus espera de mim, ela tem que começar exatamente agora. Pastor, eu queria fazer só um comentário aqui, Lu, Marcelo, tudo bom? O privilégio que nós temos de estar fazendo esses 10 dias de oração, né? A oportunidade que nós temos como igreja, como irmãos, de estarmos aqui reunidos para a gente poder pensar a respeito da palavra de Deus, pensar a respeito dos reflexos dela na nossa vida e de como a obediência, que é o primeiro tema que a gente está tratando ao longo desses 10 dias, pode fazer a diferença. Pastor, tem um verso no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 15. A primeira ordem que Deus dá ao homem e à mulher é sobre obediência. A primeira ordem, depois que ele faz toda a criação, depois que o homem e a mulher são criados, quando ele começa a explicar como as coisas vão funcioná-lo, ele diz assim, ó, aqui você pode comer, aqui você não pode comer. Isso você pode fazer, aquilo você não pode fazer. Ou seja, você precisa obedecer. É o princípio, é a obediência. Então, a gente começar os 10 dias de oração falando sobre obediência e por que devemos obedecer e a quem devemos obedecer e o que isso significa na nossa vida é extremamente significativo. Será que tem a ver com o senhorio dele em relação à minha vida? Ele é o meu Senhor. E se ele é o meu Senhor, eu faço o quê? Eu obedeço. Com certeza. Chama minha atenção o seguinte, quando se fala de obediência, há uma árvore, né? Porque é multifatorial, onde a obediência está meio que no final dessa experiência com Deus. A gente conhece esse Deus, é como se a gente adentrasse o santuário. A gente conhece esse Deus, a gente passa pela pia, a gente passa pelo altar, a gente entra no primeiro compartimento. Quando a gente entra lá no segundo compartimento é que a gente vai dar de cara com a Arca da Aliança e com a lei do Senhor lá dentro. E a obediência, ela vem como um resultado desse conhecimento do plano da salvação, desde a entrada no santuário até adentrar o Santíssimo. Eu achei bem interessante aqui na abertura desse nosso guia de estudos aqui, que diz assim, né? Do John Wycliffe, que diz assim, só seria possível por meio da exposição das verdades bíblicas. Então, conhecer as verdades bíblicas está diretamente ligado a você saber por que você está obedecendo a Deus. É uma experiência com Ele. E isso provocaria uma forte oposição. Aqui ele está trazendo para um aspecto particular, mas a partir do momento em que a gente tem este conhecimento das verdades bíblicas e que a gente aplica o conhecimento dessas verdades bíblicas na nossa vida, nesse contraste desse nosso relacionamento com Deus, imediatamente a gente se desalinha do senso geral do mundo. E isso vai fazer com que apareça a oposição, e isso vai fazer com que somente em função do nosso relacionamento com Deus nós sejamos alimentados por Ele, para que essa obediência apareça na nossa vida. Não é um ato de vontade do Marcelo, da Betina, da Lu ou do pastor. É algo sobrenatural que Deus nos capacita dentro desse processo. Quando o Marcelo fala isso, eu fico pensando o seguinte, porque a gente precisa então conhecer esse Deus, se relacionar com esse Deus, para poder obedecer a esse Deus, servir a esse Deus, né? Perfeito. E vencer o engano,
que é o título desse primeiro dia, né? Pastor, o engano nos dias de hoje, o que seria esse engano? Para a gente trazer para o nosso dia a dia, para nossa prática, para o pessoal que está acompanhando, né? Está começando junto com a gente a fazer esses 10 dias de oração. Eu consigo vencer o engano se eu for obediente e tiver proximidade com esse Deus. Mas o que é esse engano? Você deu algo que eu precisava agora, Betina, porque nós tivemos um acampamento agora de verão e tivemos uma reunião com os meninos ali, os adolescentes, e a menina levantou a mão e falou: pastor, por que o pecado, se tudo era perfeito, por que eu tenho que ser culpada e pagar pelo pecado de Adão e Eva? Uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz. Eu nem e estava agora? lá. É? E o legal é que eu pensei assim, e agora, como é que eu vou responder essa menina? Eu falei assim, olha, a graça de Deus. Não sou eu, é a graça, isso aqui é Ele. E o engano de Satanás é que você pode sim, você pode vencer, você pode fazer o que é bom. Deus deu a você possibilidade de fazer isso, tome posse disso, você é o cara, você consegue. Não, eu não sou o cara. Eu não consigo vencer o pecado. Para que eu seja obediente a Deus, eu preciso do poder do Espírito em mim, para que eu seja aquilo que Ele espera de mim. Portanto, eu preciso me esvaziar, desconstruir o eu, para que Ele viva em mim. Olha só, ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. Isso aqui é graça. Uhum. E a graça só faz sentido em contraste com o quê? A lição fala sobre isso, em contraste com a lei. Sim. Por isso, inclusive, tem um pensamento do Espírito de Profecia que diz assim, ó, a lei de Deus é uma expressão da natureza divina, é uma personificação do grande princípio do amor e, por isso, o fundamento de seu governo no céu e na terra. Acho que eu trabalho com isso, né? Acho fantástico pensar, né? E a lição trouxe essa realidade de que toda a criação de Deus obedece leis. Toda a criação de Deus. Há uma ordem, né? Há uma ordem. Deus é um Deus de ordem. E talvez seja esse o engano aqui principal que se está falando nesse primeiro dia da lição aqui, do nosso guia de estudo, é que há esta percepção de que devemos nos livrar da lei. E que é o contrário do que o pastor acabou de falar agora. Sim. O contrário no sentido do que o pastor falou certo e o mundo está vendo errado, né? O pastor falou certo. Estamos na graça. A graça nos leva à obediência. Mas por que a graça nos leva à obediência? Porque a lei existe. Porque a lei persiste. Porque a lei é boa, santa, justa e eterna. E não faria sentido Cristo vir a este mundo, morrer em nosso lugar, para nos livrar da lei. Se todo o universo criado obedece a leis, e a lei de Deus é uma lei perfeita, santa, justa e boa. Não faria sentido. Marcelo, olha que coisa bacana. Resume tudo que você falou aqui, amigo. Sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. Se ele destrói a lei, acabou. Ele tira Cristo de cena, né? Porque essas frases que o pastor falou, que a gente ouve muito nos dias de hoje, né? Que eu posso, eu consigo, eu tenho, eu, sabe? Tudo eu. Eu posso, eu sou forte na força de Cristo. Eu posso no poder de Cristo. Né? Eu sou sábio na sabedoria de Cristo. Mas o que o mundo faz é tira a figura de Cristo, né? da nossa vida. Então, inviabiliza, né? Invalida a lei e o poder de Cristo. Então, para que precisa de Cristo se eu posso tudo? Para que eu preciso de um plano de salvação se eu tenho condições, eu tenho poder, eu tenho sabedoria? Né? Então, é uma contradição terrível que a gente vive. É um contrassenso, porque há momentos que você está tão mal, tão fraco, que você diz, ainda bem que eu não consigo. Porque se depender de mim, eu estaria morto. Senhor, me ajuda, amigo. Porque não dá. Não tem como. Não há possibilidade. Porque aquilo que eu quero, não faço. E o que eu não quero, eu faço. E essa obediência, né, pastor? Essa obediência, ela nos leva também a entender que o controle de tudo não está na minha mão. Mas muitas vezes o que eu faço?
Eu quero realmente fazer, eu quero segurar, eu quero pegar para mim, e daí eu tenho essa responsabilidade, é como se fosse assim, eu tenho a responsabilidade para fazer isso daqui dar certo. E na realidade não é isso, né? Quem tem o controle de tudo não sou eu, é Deus. Aleluia. Isso dá um alívio tão grande, a gente saber disso às vezes, né? Não depende de mim. Ai, que Não bom depende que não de mim. depende de mim. Exatamente. Né? É claro que a gente Deus- tem a nossa parcela, né, Marcela? A gente não pode também extrair, né, a nossa responsabilidade, subtrair das coisas, né? O nosso trabalho é não atrapalhar. Exatamente. Eu não posso fazer nada para me salvar, Então, mas eu posso fazer muita coisa para Pra me me perder. perder. Exatamente, meu amigo. Então, quando eu atrapalho Deus, me afastando da revelação, do conhecimento da sua palavra, me subtraindo daquilo que Deus orientou e entrando no grande engodo de Satanás, de que isso aqui foi abolido, o Antigo Testamento não cabe mais, é só o Novo Testamento, é só a graça, e quebra a lei e tira o sentido da graça, porque a graça está umbilicalmente ligada com a lei, porque Deus tem o plano da salvação disposto dessa forma. Quando eu faço isso, eu me coloco no campo do inimigo e aí eu estou em perigo. Quando eu começo a chamar o certo de errado e começo a chamar o errado de certo, aí eu estou no campo do inimigo. Ou e aí eu estou em relativizar problema. tudo, né? Relativizar tudo. E aí eu estou com problemas. Nós temos algo aqui, gente, fundamental para nós como movimento adventista. Precisamos estudar para restaurar verdades que foram pisadas e negligenciadas. Exato. O movimento foi chamado para fazer isso. Exato. Restaurar verdades que foram jogadas por terra. Isso, como adventistas, é algo que nós devemos persistir e não desistir. Não importa quem venha contra. Assim diz o Senhor e temos que fazer. Amém. É assim que tem que ser. Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário proclama seu caráter imutável e eterno. Você é advogado, quando você cumpre uma lei, ela deixa de existir? Não. E por que dizem que ele cumpriu e ela deixou de existir? Porque não faz o mínimo sentido, né? E, aliás, é só um parênteses, né? Mas é só um aspecto da lei, na realidade, que é uma discussão se persiste ou se não persiste. Ninguém liga para o resto da lei. Essa que é a verdade. É estratégico isso, né? Você perguntar, eu já perguntei um Só dia tem desses. 1/10 da lei que causa uma certa estranheza no mundo fora do reduto adventista, né? O resto tá tudo em ordem. Não pode isso, matar? Não pode. Não pode. Eu adultério? Jamais. Jamais. E o sábado? Não, o sábado já era. Foi abolido. Foi abolido. Não tem Caiu por sentido nenhum. terra. Não faz muito sentido. Não faz. É como se você pegasse uma lei humana qualquer e aplica tudo a esse artigo aqui, não. Esse artigo. Mas foi abolido? Não. Entrou outra lei no lugar? Não. Então, não faz sentido você falar que ela não está em vigência. Por isso que é fundamental esses 10 dias. Porque aqui a gente pode estudar de maneira mais profunda, todo mundo fazendo a mesma coisa, e ao mesmo tempo fazendo uma retrospectiva e uma introspecção. Como que eu estou em relação a isso aqui? A gente está tão acostumado a trabalhar com isso e às vezes a gente se perde. Como eu estou trabalhando isso aqui? Eu estou fazendo a vontade de Deus? E clamar a Deus. Isso aqui tem a ver com oração. Você tem que pedir a Deus. E nós queremos que você que está assistindo a gente entenda a importância da oração. Não é simplesmente orar, Senhor, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Não. Senhor, eu sinto, eu vejo que esse mundo está na UTI. Se esse mundo está na UTI, significa que o fim está próximo. Se o fim está próximo, como eu estou indo na minha relação com Deus? Entende? É um momento que nós temos que pensar. É um momento que nós temos que refletir e pedir para Deus, Senhor, me ajude a fazer mudanças. Pastor, o Marcelo falou uma frase que eu gostei muito, ficou martelando aqui na minha cabeça, eu queria trazê-la de volta. Ele falou assim, eu atrapalho a Deus quando eu me afasto dele. E isso é tão impressionante, porque quando eu me afasto de Deus, eu dou margem para tudo que está acontecendo por aí.
né? Que é a questão de você valorizar a relativização das coisas, que é a questão de você escolher alguns itens da lei e não toda a lei, e você começar a achar que você pode, você tem poder, você tem razão. Então, quando eu me afasto de Deus, eu deixo de ser obediente, eu deixo de seguir a vontade dele, eu deixo de ter comunhão com ele. E uma outra questão, a gente já deve estar caminhando para o final agora, mas uma outra questão que é bacana da gente pensar é que quando eu estou trabalhando para Deus, eu acredito que eu falar para os outros é suficiente. Mas daí entra no que o pastor acabou de falar. Eu tenho que falar, mas eu também tenho que fazer. Ou seja, eu tenho que chamar as pessoas à comunhão, mas eu também tenho que ter comunhão. Eu também tenho que analisar a minha vida e verificar se isso está acontecendo de fato na minha vida ou eu estou apenas alertando os outros. Né? Então, essa ideia da gente fazer os 10 dias de oração em grupo, em família, é fundamental, porque quando a gente discute o assunto, quando a gente conversa com pessoas queridas, a gente começa a levantar pontos que são tão importantes e nos ajudam a refletir e a colocar em prática, né? Porque se eu não colocar a palavra de Deus em prática, ela não serve para nada. Tem uma frase que eu ouvi muitos anos atrás e nunca mais saiu da minha cabeça. Diz assim: o que eu faço fala tão alto que o que eu digo ninguém escuta. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. A palavra de Deus, ela faz sentido quando a gente coloca ela em prática na nossa vida através da ação do Espírito. Esta é a mecânica correta. Eu entendo, eu tenho uma interação intelectual com a palavra, espiritual com a palavra, naquilo que Deus resolveu se revelar para nós, e eu falo para ele: Senhor, eu não tenho capacidade de fazer isso, mas me ajuda. E Deus vai ajudar, e esta mecânica é que vai fazer com que a gente consiga trilhar o caminho dele. E esta prática vai fazer com que a gente influencie primeiro a nossa própria vida e faça com que Deus possa trabalhar também no nosso entorno. Porque a gente não atrapalha Deus só na nossa salvação. Às vezes a gente atrapalha Deus na salvação de outras pessoas. Também, né? Então, assim, a gente sempre tem que pedir: Senhor, que eu não atrapalhe o teu espírito em outras pessoas, porque infelizmente a gente é capaz de fazer isso. É a tal da pedra de tropeço, Exatamente. E aí daquele, né? Que for. E aqui nós temos a aplicação pessoal, né? Nós precisamos também entender que temos que decidir a cada dia ir à presença de Cristo e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes à sua lei. Amém. Mas para isso também nós precisamos orar. Mas nesse primeiro dia, então, o que nós vamos fazer? Vamos mostrar, né, para que todo mundo como que deve fazer nos outros dias também, não é verdade? Então, Marcelo, pastor, Betina, como que a gente pode fazer esse momento aqui da oração? Sendo que aqui é oração pelos pastores, líderes da igreja e pelos motivos da oração de hoje, que nós temos aqui. A honrar a Deus, os líderes da igreja e pelo nosso amigo de oração, não é, pastor? É aquele amigo que nós queremos falar de fé com ele. E para falar de fé com um amigo, e eu não tenho esse amigo ainda, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para que esse amigo apareça. Se eu já tenho um amigo, agora é só me aproximar e falar de fé. Então eu tenho que orar para que isso se torne realidade. Eu tenho certeza, pastor, que na hora que o senhor falou assim, eu não tenho um amigo, na cabeça de quem está acompanhando a gente, já saltou um nome, já veio a imagem de alguém, ele já tem esse amigo. Ele só não sabe que o Espírito Santo já está trabalhando com esse amigo e está precisando dele para poder completar esse trabalho, Betina, né? ele poderia escrever lá: eu tenho um amigo. Pronto, aí, você tem um amigo? Escreve aqui pra gente. Eu tenho um amigo, eu estou em busca de um amigo, já pensei, veio aqui na minha mente, já sei quem é. Porque eu tenho certeza, todo mundo pensa em alguém, vem à mente o nome, a imagem, o Espírito Santo está trabalhando. E sabe o que eu acho muito bacana? A gente tem uma estrutura aqui de 5 passos, né, para fazer esse momento de oração. Mas quando a Lu leu ali na aplicação pessoal do seu guia de estudos, diz assim, ó, temos que decidir. Quantas vezes a gente fala assim: eu não estou com vontade de orar. Eu não sinto que eu preciso orar, eu não quero orar. Na verdade, o que o guia de estudos está ensinando pra gente, Marcelo, é que é uma decisão.
não é um sentimento, Eu espero né? ter Não é um vontade, né? impulso, não preciso esperar eu ter vontade, eu preciso decidir, agora é a hora de orar. Agora eu vou orar, eu vou conversar com Deus, eu vou colocar o meu amigo, né? Esse nome que veio aí na sua mente agora, eu vou colocar ele nas mãos de Jesus, eu vou seguir esses 5 passos que são para facilitar, na verdade, a sua proximidade com Deus, seu relacionamento, a sua comunhão. São 5 passos muito simples, né, pastor? Que dá pra gente seguir aí como sendo um guia de oração. Primeiro você vai agradecer e louvar. Depois você vai confessar. Aí você vai orar com a palavra. Salmos, você pega qualquer salmo aí e você vai usá-lo para poder orar. Você vai interceder e pedidos pessoais. Nesses pedidos pessoais, uma intercessão vai orar por aquela pessoa que você gostaria de falar de fé com ela. Olha que bacana. Agradecer, confessar, orar pela palavra, com a palavra, né? Isso. Interceder Pedidos e fazer o seu pessoais. pedido. Às vezes a gente faz o contrário, né, pastor? A gente começa Pedido pedindo. Dá pra pedir, a gente tem que pedir, porque a Bíblia fala pra gente, né? Pedir, pede e recebe. Bate, a porta se abre. Mas a primeira coisa, você precisa agradecer. E aí a gente começa a exercitar esse pensamento de gratidão. Quantas coisas Deus já fez por você. Quantos milagres já aconteceram na sua vida? Quantas bênçãos você já recebeu? Mas quando a gente fixa os nossos olhos naquilo que a gente não tem, a gente esquece de ver, de perceber aquilo que Deus já deu. Então, comece agradecendo. Muito bem. E agora, vamos agradecer? Vamos? Para que eles possam fazer também? Exatamente. Nós oramos aqui, Marcelo, e eles oram lá? Ok? Então, Marcelo, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer junto essa oração? Vamos. Você agradece. Eu vou falar de confissão de todos nós, não vou entrar em detalhes, porque eu não vou confessar isso publicamente. E depois você fala sobre a palavra. O Quem verso sabe que tá aqui? Esse verso que Ok, está aqui, você perfeito. coloca. E você vai interceder. Daí eu termino aqui com pedidos pessoais. Perfeito. Fechado assim? Vamos fechar os olhos aqui? Então. E você que está aí vai fazer a mesma coisa agora, você, dentro da sua realidade, tá bom? Então vamos lá, vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por quem Tu és, porque te conhecemos, tivemos o grande privilégio de, em algum momento da nossa vida, o Senhor tocar na nossa existência, se revelar a cada um de nós, a cada um dos nossos irmãos que estão assistindo esse programa agora, que eles também tenham esse coração agradecido, Senhor, por te conhecer, pelo privilégio de poder ler a Bíblia ainda em liberdade, em saber mais sobre Ti, sobre o Teu reino. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permitiu este programa por mais este ano, onde estamos começando uma jornada de companheirismo, uma jornada de intimidade, uma jornada, Senhor, de pessoas que querem estar mais próximos de Ti, rumo à eternidade. Só temos a agradecer, Senhor, pelo grande, poderoso, pelo Deus Criador de todas as coisas. Só temos a agradecer, Senhor. Estamos com o coração cheio de gratidão e louvamos o Teu nome e louvaremos o Teu nome por toda a eternidade, pelo aquilo que o Senhor já fez e pelo que ainda fará por nós. Muito obrigado, Senhor. Pai, neste momento eu quero confessar. Confessar é fundamental, Pai, porque damos a Ti a abertura para trabalhar em nós. Aquilo que eu quero fazer eu não consigo, e aquilo que eu não quero eu faço. Portanto, ó Deus, neste momento, assim como todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo agora, quero confessar todos os pecados. Não vou detalhá-los aqui, porque está sendo público. Mas eu peço, ó Deus querido, olhe para o meu coração, para o coração de todos que estão aqui. Aquilo que nós não gostamos em nós mesmos, nós pedimos perdão. Perdão, confessamos completamente. Entregamos isso para Ti neste momento, porque queremos viver de acordo com a Tua vontade. Amém. Para que o Senhor possa nos abençoar sem ter nenhuma limitação para fazer isso. Amém. Queremos ter paz. Paz, paz, aquela paz que nos deixa tranquilos nos braços do Pai.
E ainda, Pai querido, diante da Tua presença, nós queremos recorrer à Tua palavra, que nos diz em João 14,15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E também em 1 João 3,18 o Senhor nos fala: manifesta Teu poder em minha vida para que eu não te ame da boca para fora, mas de fato e de verdade. Que a Tua palavra seja viva, Senhor, na nossa vida e que nós possamos transbordar o Teu poder e as Tuas bênçãos, praticando os Teus ensinamentos, para que isso se reflita na vida de outras pessoas. Amém, Pai. Querido e bom Deus, nós queremos colocar em Tuas mãos e pedir uma bênção especial sobre os pastores da igreja, Amém. como também os líderes que estão doando o seu tempo, que estão se dedicando para todos os ministérios. Pai querido, nós precisamos que essas pessoas tenham discernimento, então que o Senhor possa ajudá-las, orientá-las, para que elas façam realmente o seu melhor a cada momento. Pai querido, eu quero fazer mais um pedido. Tem a ver com questões pessoais. Tem a ver com a Lindsay, o Guilherme. São filhos amados. E nós queremos muito, eu e minha esposa, que eles estejam em seus braços de amor. Eles estão viajando, que o Senhor possa cuidar deles, trazendo-os de volta em paz, sob a Tua direção e a Sua segurança também. Por favor, tudo que temos, colocamos em Suas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. 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 E nós agradecemos a sua companhia, agradecemos aqui os convidados e a sua companhia também. E te convidamos para que você esteja aqui neste mesmo horário, 19h30. Estaremos aqui ao vivo, canal TV Ju VV, esperando a sua participação. Até amanhã.